Olá! Agora eu vou falar um pouquinho sobre a introdução à dermatologia especificamente. Então, eu vou falar sobre semiologia e métodos diagnósticos dermatológicos. Então, aqui eu vou introduzir um pouquinho sobre algumas doenças para a gente se situar em relação aos tipos de doença, de acordo, por exemplo, com a queixa de um proprietário. E para a gente, a partir daqui, saber quais tipos de exames a gente vai fazer com o paciente. Então, tudo se baseia na queixa do proprietário, na história, né? Então, vamos supor que esse proprietário vem com uma queixa de alopecia. Então, eu já falei anteriormente sobre as causas de alopecia. E essa alopecia, ela pode cursar com ou sem prurido, né? Então, não necessariamente ele vai coçar, né? A gente vai ter que aprender a diferenciar isso. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas diferenças diferenciais para doenças que cursam com alopecia. Por exemplo, a demodiciose, dermatofitose, doenças hormonais como hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, distúrbios foliculares como, por exemplo, displasia folicular ou alopecia por diluição da cor. Então, toda vez que chegar um animal com alopecia, essas são as principais patologias que a gente vai pensar. Agora, se a queixa do proprietário são lesões papulocrostosas, né, então são crostas, feridinhas, bolinhas que cursam com pus e feridas, a gente pode pensar principalmente na piodermite bacteriana. Um outro diferencial aqui, por exemplo, é o pênfigo foliáceo. Tá? Agora sim, a piodermite bacteriana, por exemplo, é uma doença que pode ser secundária a outras doenças. A piodermite confunde muito, por quê? Pode cursar em animal com doença hormonal e folicular? Pode. Pode cursar com dermatofitose ou demodiciose? Pode. Então, a infecção bacteriana pode ser secundária a alguma outra doença. Mas a gente tem que aprender a identificar as lesões e pensar na doença. Então, se eu enxergo papulocrostas, eu imagino que seja uma piodermite. Agora, a causa da piodermite, aí a gente vai ter que investigar. Toda vez que a gente tem um animal com queixa de prurido, né, a gente também tem que aprender a diferenciar o tipo de prurido desse paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, será que esse prurido é agudo ou ele é crônico? Porque quando ele é agudo, normalmente são algumas doenças que causam isso. Agora, quando ele é crônico, é um outro grupo de doenças que compõem essa parte de prurido. Então, quando a gente fala de prurido agudo, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é em acaríases, né? Então, sarnas. Então, pode ser a sarna do cão, que é escabiose, ou a sarna do gato, notoédrica. Pode ser sarna de ouvido, por exemplo, como a otocaríase. A gente também tem que pensar nas pediculoses, então piolho, né? Mas tem que pensar também em pulga, em carrapato, né? Então algumas doenças causadas por esses ectoparasitas. Existe também uma doença, né? Uma patologia chamada de malacesiose, que ela nos dá um prurido chamado de subagudo. O que é um prurido subagudo? Significa que é um animal que já tem algum histórico de prurido, de coceira antigo, mas agora, no momento, ele tem uma exacerbação nos sinais clínicos. Então, ele pode ter a malacesiose, que é uma levedura da pele que aparece toda vez que a gente tem um quadro inflamatório da pele, né? E toda vez que a gente fala em inflamação crônica da pele, a gente pensa em alergia, né? Então, toda vez que a gente tem um animal com uma história mais antiga de prurido, de coceira, a gente pensa em doenças alérgicas. Então, a gente tem alguns tipos de doenças alérgicas distintas no cão e no gato. Alguns exemplos, por exemplo, a dermatite alérgica à saliva da pulga, acontece no cão e no gato. A gente tem a dermatite atópica, que acontece no cão, né? A gente tem também
a dermatite alérgica não induzida por pulga nem alimento que acontece no gato. Então, são dermatopatias consideradas alérgicas e que cursam cronicamente. A gente também tem queixa de descamação e mau cheiro. Então, toda vez que vem um animal que ou descama, ou tem mau cheiro, ou descama e tem mau cheiro, a gente pode pensar em distúrbios esqueratóticos. Seborreia primária, por exemplo. Então, seborreia pode cursar com descamação e pode cursar com mau cheiro, porque se for uma seborreia oleosa, normalmente o animal tem mau cheiro. Tá? Então, toda vez que a gente tem essa queixa, pensar em disqueratose. A gente também tem distúrbios nódulo-ulcerosos, né? São doenças que cursam de uma maneira um pouco atípica, não são doenças corriqueiras que a gente vê sempre, né? Depende também da área, né? Claro, existem algumas doenças que têm se tornado endêmicas e são mais comuns. Por exemplo, a esporotricose. Esporotricose é uma doença que cursa principalmente com úlcera, né, mas também pode ter alguma nodulação, alguns nódulos, atinge principalmente os felinos, e a gente, além do surto no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, agora a gente tem a esporotricose relatada em várias cidades do Brasil. Então, em Curitiba, recentemente a gente tem tido uma grande ocorrência da esporotricose, que é uma doença causada por um fungo, né, chamado de Sporotrix. Outro tipo de doença que cursa principalmente com nodulação é a criptococose, que é mais comumente observada em felinos, né? É uma doença não muito comum, não muito endêmica, assim, principalmente aqui na região de Curitiba, mas ela é relatada no Brasil inteiro. E a leishmaniose também é uma doença que cursa com nódulo úlcera, né? Na região de Curitiba ela não é muito relatada, mas existem algumas áreas, né? Várias áreas do Brasil que ela está extremamente endêmica, preocupante, bastante discutida. Mas assim, toda vez que a gente tem um padrão dermatológico um pouco fora das lesões mais comuns, alérgicas e fúngicas comuns, superficiais e piodermite, né, e ectoparasitas, a gente tem que pensar nessas três doenças principalmente. Agora sim, é importante lembrar que nada é patognomônico. Esse aqui é a melhor definição de patognomônico que eu já vi, né? Então é um pato com gnome em cima. O que é uma coisa patognomônica? É quando a gente tem algum tipo de lesão, uma alteração que só acontece especificamente naquela doença, porque em medicina nada é 100%, então muito pouca coisa a gente diz que é patognomônica. Então, se a gente tem uma alopecia, ela não vai ser patognomônica de demodiciose, por exemplo. Então, é muito pouco provável que a gente consiga associar as lesões 100% com alguma doença. Para isso que existe uma série de coisas que a gente tem que fazer para chegar no diagnóstico. Então, a resenha é uma coisa extremamente importante. A gente vai preencher a ficha do animal e vai coletar dados, e através desses dados a gente pode começar a ter pistas sobre a doença que ele está sofrendo no momento. Por exemplo, a idade. Toda vez que a gente tem um filhote com algum problema dermatológico, a gente tem que pensar em doenças muito básicas. Eu falo que os filhotes até 6 meses ou até um pouco menos que 1 ano de idade costumam sofrer de doenças infectoparasitárias, né? Então é muito comum um filhote de cão ou de gato sofrer de ectoparasitas, né? Então ele pode ter pulgas, carrapatos, piolhos, ele pode ter sarnas, né? Sarna na pele, sarna no ouvido, a sarna demodésica, a escabiose, ele pode ter dermatofitose, né? E algumas doenças do filhote. Então o cão, por exemplo, tem a tal da celulite juvenil, ela só vai ocorrer no filhote. Mas a gente nunca vai muito além disso em um filhote. A gente não consegue identificar precocemente casos graves de alergia ou outras doenças, doenças autoimunes, doenças neoplásicas. Dificilmente a gente pensa. Então, toda vez que tiver
um filhote com algum padrão dermatológico importante sempre suspeitar de doenças infectoparasitárias. Agora, a gente tem um cão adulto, né, aqui no meio, um adulto jovem, esse sim, além de todas as doenças do filhote, que eu citei, as infectoparasitárias, o adulto pode desenvolver algumas doenças diferentes mesmo. Por exemplo, ele pode ter a piodermite bacteriana primária, né, é muito incomum, mas ele pode, quando ele tem uma falha no sistema imunológico da pele, ele não consegue combater as bactérias presentes da pele. Ele pode ter alergias, né? Ele pode ter seborreia, então ele pode ter uma série de doenças. Algumas doenças ocorrem muito especificamente em uma faixa etária. Por exemplo, doenças autoimunes normalmente surgem no cão adulto jovem, né? É difícil acontecer no filhote e muito difícil também acontecer no idoso. O pênfigo foliáceo normalmente atinge aí uma faixa etária de 3 anos, 5 anos de idade. O lúpus eritematoso, o discoide, o sistêmico. Então, o cão adulto jovem, né, é comum desenvolver algumas doenças. Já no caso do cão idoso, ele pode ter tudo o que um filhote ou um cão adulto jovem tem e alguns adicionais, né? A coisa que mais é importante lembrar no idoso é neoplasia. Então, uma das coisas que mais ocorrem em cão idoso, muito menos do que no cão jovem, é o gato jovem, é a neoplasia. E também a gente pode ter um animal idoso com a exacerbação ou a cronicidade de doenças que ele já tem na vida dele, né? Então, o cão idoso às vezes também não é um paciente muito fácil. Outra coisa importante em relação à resenha desse animal é a raça. Então, quando a gente fala de cão, por exemplo, tem muitas doenças que atingem mais especificamente certas raças. Por exemplo, o Cocker Spaniel é uma raça classicamente conhecida por ter muita seborreia, né? O Boxer é uma raça, aqui em Curitiba a gente tem muito granuloma leproide, que é uma doença causada por micobactéria. Pulando aqui algumas raças, o Collie é uma raça que tem muito lúpus eritematoso discoide, o Dachshund é uma raça que tem muita seborreia primária, então ele pode ter uns distúrbios seborreicos bastante específicos e assim por diante. Então cada raça pode ser marcada por alguma doença mais especificamente, então é muito importante conhecer cada raça e suas doenças prováveis. Da mesma maneira que os felinos, né? Alguns felinos, desculpe, de pelo longo, por exemplo, são muito mais propensos a desenvolverem doenças fúngicas. Então, a dermatofitose ela é muito mais comum de ser encontrada no gato persa. Da mesma maneira que a gente tem gatos sem pelo, agora a gente tem muitos esfinx, que está na moda, a gente tem dermatite de contato, doenças alérgicas do esfinx, por exemplo. Né? Então, de acordo com a raça, né, ou o tipo de pelagem do felino, também aponta para alguns tipos de doenças. Né? Isso é muito importante saber. Em relação a sexo, né, então, machos e fêmeas dificilmente vão ser mais propensos a doenças, né, na maioria das vezes. Existem algumas exceções, mas é muito, muito raro. O que mais a gente consegue saber em relação a isso são doenças hormonais de cunho sexual. Então, o macho com algum distúrbio de testosterona e a fêmea com algum distúrbio do estrógeno, por exemplo, né? No mais, a maioria das doenças dermatológicas dificilmente faz distinção de sexo. Em relação à resenha, o endereço, né, a localização desse animal, do proprietário, é bastante importante. Aonde que ele mora, né? Aqui eu tenho um mapa da leishmaniose visceral, né? E mostra pra gente que dependendo da área que o animal vem, né, ele é proveniente, ele tem muito mais chance de ter a leishmaniose. Então, por exemplo, se eu atendo aqui em Curitiba um animal proveniente de Minas Gerais, né, um animal proveniente do Mato Grosso, será que ele não pode vir já com a leishmaniose?
E, por outro lado, se ele é daqui de Curitiba ou é proveniente de Santa Catarina, eu tenho uma chance muito pequena de, se for realmente a leishmaniose, esse animal ser daqui, né? Então, a gente não tem casos autóctones, desculpe, aqui. Então, a procedência é muito importante. Isso é só um exemplo, mas vale para uma série de doenças. Por exemplo, um gato. Se chegar um gato com esporotricose, certamente esse gato mora em algum local onde ele vai para a rua e tem acesso a outros animais já com esporotricose. E a gente consegue mapear aqui alguns bairros da minha cidade que tem casos de esporotricose. Então, saber aonde esse animal mora, como ele mora, né, se é casa, apartamento, tem acesso à rua, é extremamente importante. Então, depois da gente ter esses dados coletados, uma outra coisa que a gente vai fazer é o exame clínico. O ideal é a gente trabalhar com esse dermograma, né, que é um desenho, a gente pode ter o desenho aqui no caso do cão, mas tem também do gato, que a gente vai assinalar, vai marcar as áreas afetadas e vai colocar uma legenda, né? Então a gente pode, por exemplo, pintar as orelhas do animal aqui, né, e descrever que ele tem crostas, a gente marcar os cotovelos, escrever que tem crostas, alopecia, a gente vai marcar os tarsos e também dizer crostas e alopecia. A gente vai ter então um mapa, né? Eu olhando essas lesões, a primeira coisa que vai me vir à cabeça é o quê? Escabiose. Escabiose atinge bordas de orelhas, cotovelos e tarsos. Então, isso daqui nos auxilia na busca do diagnóstico diferencial. É bastante importante também a gente marcar as lesões e fazer uma comparação para a próxima consulta. Então, toda vez que a gente faz um exame dermatológico, a gente tem que marcar. E o exame tem que ser bastante detalhado, né? A gente tem que olhar os animais da ponta do nariz até a ponta da cauda, né? Tem que olhar a região interdigital, tem que olhar a região ventral. Nos gatos é muito importante a gente olhar a boca, o interior, a língua, a gente tem que olhar as orelhas desses animais, a região anal, a região perineal, né, genital. Então, assim, o exame clínico tem que ser detalhado e marcado na nossa ficha dermatológica para a gente ter uma suspeita clínica. E aí a gente vai partir para exames laboratoriais, né? Então alguns métodos diagnósticos para a gente chegar a uma conclusão. Então aqui é um exemplo de uma ficha dermatológica que eu uso que me dá uma série de exames que eu posso fazer no animal. Então, raspado de pele, por exemplo, né? Um exame extremamente clássico, a gente usa com bastante frequência nos dá diagnóstico diferencial para algumas coisas. Então, o que pode nos auxiliar o raspado de pele? Uma das coisas que pode aparecer aí é um exame positivo para o ácaro da escabiose ou, por exemplo, para o ácaro da demodiciose, né? Então, normalmente a gente vai usar uma lâmina de bisturi, né? Vai raspar as lesões desses animais, vai colocar o material que a gente obtém através da lâmina numa lâmina de vidro e misturar ou com óleo mineral ou potássio, né? Eu prefiro o óleo mineral. Então, dependendo do tipo de lesão, eu vou raspar, né, de uma forma diferente. Aqui eu tenho um animal com suspeita de escabiose, né? Nesse caso, eu tenho que fazer um raspado superficial, né? O bisturi não pode, digamos, cortar a orelha, senão vai sangrar muito. Então, a gente vai pegar o bisturi e vai raspar de uma forma bastante abrangente, então abrange uma área grande, mas com pouca profundidade. E aqui a gente tem a sarcóptica, né? Então, nesse caso, confirmou aqui que é uma escabiose, eu tenho a sarna sarcóptica e um pouquinho mais em cima eu tenho o ovo também da sarcóptica. Aqui no caso, também posso fazer o mesmo tipo de procedimento suspeitando de acaríase felina, né? A gente faz um raspado, coloca na lâmina de vidro e aqui nesse caso eu tenho a sarna notoédrica, né? Que é a Notoedris cati. Então é um exame bastante simples de ser feito. Agora, a gente pode também usar isso para diagnosticar a sarna demodésica.
Como eu falei anteriormente, a sarna demodécica, ela fica inserida dentro do folículo piloso, se alimentando da gordura do folículo piloso. Então, o raspado aqui tem que ser profundo. A gente pode fazer um raspado pouco abrangente, então a área pode ser pequena, mas com maior profundidade, conforme a gente consegue ver ali. Então, a gente aperta ali a pele e usa a lâmina de bisturi para raspar e colocar o material na lâmina de vidro. Agora, a gente também pode usar outros métodos para chegar ao mesmo diagnóstico. Então, a gente pode pegar um durex e apertar bem, ao invés de raspar, a gente deposita o durex e faz um decalque. Ou a gente também pode encostar a lâmina de vidro em locais onde haja exsudação, onde haja secreção. Então, todos esses métodos são bastante eficientes para diagnosticar a demodiciose. Uma coisa bastante importante é em relação à eficácia desse método, né? Só faltou lembrar que para sarna, para escabiose canina, esse método tem uma abrangência de mais ou menos só 50%, ou seja, positivo somente 50% dos casos. 50% dos casos de escabiose canina, a gente tem um resultado negativo, né? Aí a gente consegue confirmar com uma outra técnica que eu vou discutir posteriormente na escabiose. Agora, no felino não, normalmente esse método é praticamente 100%, então toda vez que a gente raspa, a gente encontra a sarna notoédrica. E a demodiciose é a mesma coisa. A sarna demodécica é uma doença que praticamente 100% das vezes, ou 99,9%, porque em medicina, né, não é uma coisa tão exata, a gente vai encontrar o ácaro nesse exame aqui. Então, a gente tem aqui algumas fotos, né, da sarna demodécica, a Demodex canis, que é a mais comum. Aqui tem exemplo de adultos, né? Ali na região superior a gente tem um ovo, né? E os que são menores são formas mais larvais. Aqui também tem uma outra foto de Demodex. Aqui a gente tem uma outra foto, só que não é a Demodex canis. Essa daqui é a Demodex indiae, é uma outra espécie de sarna demodécica que a gente tem isolado, principalmente de cães adultos. A gente nota que ela é mais comprida, né? Ela é bem mais corpulenta que a Demodex canis, tem as patas, digamos assim, um pouquinho maiores, mais grossas, né? Então a gente observa que realmente ela é bem mais comprida que a canis e não é muito comum em filhotes, né? A gente, por algum motivo, tem observado essa espécie mais em cães adultos. Outra coisa que a gente pode fazer também é o parasitológico do cerume. Então, a gente suspeitando, por exemplo, de sarna de ouvido ou a sarna otodécica, a gente pode coletar esse cerumen e analisar no microscópio. Então, assim, a gente pode fazer a coleta de algumas maneiras. Uma das coisas que a gente costuma fazer é introduzir o otoscópio, né? E esse material ele pode ficar retido no otoscópio e a gente pode transferir para a lâmina. Porém, vale lembrar que em alguns casos a gente consegue já fazer o diagnóstico já na otoscopia. Então, após a gente introduzir o otoscópio no ouvido, a gente pode olhar para o cone do otoscópio e observar se existem alguns pequenos seios, digamos assim, mexendo, né? Então, a gente aqui tem um exemplo, é um cone cheio de ácaros pequenininhos, branquinhos, que estão andando aqui no cone do otoscópio. Então, a gente pode observar ou por dentro ou por fora os ácaros andando. Claro que nem sempre a gente observa isso. E quando a gente não observa, a gente vai transferir esse material para uma lâmina de vidro e a gente pode homogeneizar isso ou com óleo mineral ou com potassa e olhar no microscópio. Então, aqui a gente tem um cerumen analisado e a presença de ácaros, né, da sarna otodécica. Agora, a gente também precisa saber fazer diferencial não só para ácaros, né? Outras doenças requerem exames muito específicos.
vez que a gente tem um cão ou gato com suspeita de dermatofitose, que é uma doença causada por fungos, a gente tem alguns exames específicos a fazer, a gente tem que respeitar uma certa ordem aqui de exames. Então aqui a gente tem um exemplo de um cão da raça Yorkshire com lesões alopécicas, né, bastante importantes, a gente chama isso de tonsura pilosa, descamação. E uma das coisas que a gente pode fazer é a lâmpada de Wood. Então a gente vai colocar esse animal numa sala escura e vai ligar essa lâmpada e olhar através da lente para observar alguma fluorescência. Então o que é a lâmpada de Wood? É uma fonte de luz ultravioleta que, ao ser filtrada pelo óxido de níquel, que é o vidro, né, produz fluorescência amarela esverdeada devido à presença de um metabólico chamado triptofano que os fungos produzem, principalmente na pele e nos pelos. Né? Então, isso acontece em 50% das vezes. Então, a fluorescência positiva da lâmpada de Wood ocorre em 50% das infecções causadas por Microsporum canis em cães e gatos. Então, aqui a gente tem o Yorkshire, né? Ele também tem uma lesão na região do plano nasal. E quando a gente incide essa lâmpada, a gente observa essa lesão fluorescer. Né? Normalmente, a fluorescência ao vivo, ela é esverdeada. Então, a gente pode dizer que ela é verde ponteiro de relógio, né? Quando a gente vai no escuro e aquele relógio antigo, antigamente, florescia de uma cor verde. É isso que a gente observa. Não fica tão bem no slide, na foto, né? Mas dá para ver que realmente a face desse cãozinho está florescendo. Aqui a gente tem a pata também desse cãozinho florescendo bastante. E toda vez que a gente tem essa fluorescência positiva associada aos sinais clínicos e ao histórico, à resenha, né, desse animal, a gente pode fechar aqui um diagnóstico preventivo de dermatofitose. No caso, a gente tem um cão da raça Yorkshire que é predisposto à dermatofitose, com com lesões típicas e fluorescência positiva. Então, aqui a gente entende que esse animal realmente tem dermatofitose. Né? Aqui a gente tem um outro caso, né, de um gatinho que, ao fazer a fluorescência, né, o exame da lâmpada de Wood na face, a gente observa a fluorescência no nariz. Então, assim, é um exame muito bom, mas nem sempre ele dá positivo. Né? O que mais a gente poderia fazer aqui? Uma das coisas que a gente poderia tentar é fazer um tricograma. Então, a gente pode arrancar pelos provenientes das bordas das lesões, né, onde há aquela alopecia, e olhar no microscópio. Então, aqui eu observo um pelo, uma haste de pelo, e eu consigo ver hifas, principalmente na região mais central do pelo. Então, eu vejo estruturas segmentadas ali, mais na região central e também um pouquinho mais para a borda medial aqui do slide. Né? Então, aqui eu tenho um exame positivo, um tricograma positivo. Porém, vale lembrar que esse exame, ele não é um exame tão preciso, ele é mais difícil de interpretar, ele requer bastante experiência e é um pouco subjetivo. A gente pode, então, associar. Aqui, esse pelo é proveniente daquela cadela Yorkshire que eu mostrei anteriormente. Então, aqui eu consigo entender que é um exame positivo, né? Mas pode não acontecer. O que mais, então, a gente pode fazer para tentar fechar o diagnóstico de uma dermatofitose? A gente pode fazer uma cultura fúngica para dermatófitos. Existem dois tipos que a gente pode fazer. Uma forma é enviar para um laboratório profissional, onde eles vão fazer uma cultura com agar saborodestrose, ou a gente pode fazer no nosso próprio consultório, usando um meio de cultura chamado Dermatobac. Né? É um frasquinho, né? Ele vem em uma caixa com 10, proveniente de uma empresa chamada Probac do Brasil, que é a que a gente mais costuma usar, e ele é um meio, então, que tem na parte grande dele agar DTM, né?
Esse agar-DTM é um meio de cultura específico para dermatófitos e também com propriedades antibacterianas. E toda vez que a gente tem a presença de Microsporum canis ou Microsporum gypsum, que são os dois principais agentes causadores da dermatofitose, a produção do metabólito triptofano por esses fungos vai mudar a cor do meu meio de cultura, antes amarelo, para vermelho, porque fica alcalino, né? A gente não costuma usar o verso desse frasco, que tem agar saboroglicose e agar big, que é para cândida. Então, a gente costuma usar essa primeira parte que a gente está vendo escrito agar DTM. Então, ali à direita eu tenho um exame positivo, então a gente vê que mudou de cor, né? O meio de cultura ficou vermelho e a gente tem o crescimento de uma colônia fúngica. Nesse caso aqui é uma colônia esbranquiçada como um algodão, né? E a gente precisa confirmar a presença de Microsporum nesse material. Para confirmar isso, eu coloco esse material no microscópio. Então, eu vou grudar um durex, uma fita adesiva, nessa parte esbranquiçada. Eu vou depositar o meu durex numa lâmina de vidro com um corante. Então, eu vou pingar, antes de colar o durex, um corante roxo da coloração panótica. E vou olhar no microscópio. Então, aqui eu estou observando a presença de macroconídeos de Microsporum canis. A gente sabe que é Microsporum canis porque são estruturas filamentosas, com conídeos, né? Então a gente tem uma divisão celular dentro desses macroconídeos e as duas pontas são bastante afinadas, né? Finas, e a gente consegue então confirmar aqui que se trata de Microsporum canis. Esse exame também pode ser positivo para Microsporum gypsum, né? E aí a gente vai ter uma colônia não esbranquiçada, mas sim de uma cor bege, né? Normalmente é abundante o crescimento do Microsporum gypsum na lâmina e microscopicamente a gente não tem filamentos, né? A gente só tem os macroconídeos e a gente percebe que eles são mais arredondados ou somente uma das pontas é mais fina, né? Então, normalmente uma ponta, uma parte aqui é mais redonda. E são menos divisões celulares que Microsporum canis. Então, a gente consegue aqui fechar diagnóstico para dermatofitose em ambos os casos. Então, assim, para dermatofitose, existe essa ordem que a gente precisa seguir. A gente também pode fazer outros exames laboratoriais, como, por exemplo, a citopatologia, ou o exame de citologia em diversas doenças, né? O exame citológico a gente pode fazer de várias maneiras. A gente tem lesões que a gente consegue esfoliar, ou a gente pode fazer por impressão, ou até uma biópsia aspirativa, né? Então, isso a gente vai depender muito do tipo de lesão que a gente tem. Quando são nódulos, tumores, por exemplo, é mais comum a gente aspirar, né? Secreções como exudato e pus, a gente pode fazer por impressão. E a pele também a gente consegue fazer um exame chamado de fita adesiva, né? Interdígitos é uma outra parte ali que a gente consegue usar a fita adesiva, por exemplo. O cerumen a gente consegue usar um suave e colocar esse material através de um cotonete na lâmina de vidro e também fazer a coloração e analisar no microscópio. Então, aqui, ó, método esfoliativo, né? Então, a gente tem um cotonete, eu introduzi no ouvido, obtive o cerumen, eu vou colocar esse cerumen numa lâmina de vidro, rodando esse cotonete e vou fazer a coloração panótica, né? Existe um material que chama panótico, que é muito fácil de se obter e a gente consegue fechar diagnósticos de muitas coisas com essa coloração. Como, por exemplo, aqui uma otite por malacésia. Então, a gente tem essas estruturas leveduriformes no cerumen do ouvido de um cão e a gente consegue saber que ele está, então, com uma otite por malacésia. Tá? E é bem fácil aqui da gente identificar. Ou a gente pode ter aqui cocos. Então, a gente faz o mesmo exame, tira o cerumen,
Mas ao invés de malacésia, a gente tem bactérias. Nesse caso aqui eu tenho cocos, que são pontinhos, inclusive eu tenho alguns neutrófilos preenchidos no citoplasma aí com cocos. Tá? Então, o exame citológico vai nos diferenciar entre malacésia, por exemplo, cocos e no caso aqui, ó, bastões, que são estruturas filamentosas, né? São estruturas mais compridas. Então, vejam como é importante esse exame. A citologia aqui, no caso de um cerumen, pode nos dar 3 tipos diferentes de micro-organismos. Inclusive, nessa lâmina aqui, eu tenho uma infecção mista, né? Eu estou vendo os bastões, mas eu também estou vendo estruturas arredondadinhas, chamadas de diplococos, né? Então, são 2 cocos, um grudado com o outro. Então, a gente tem cocos também. A gente tem uma infecção bacteriana mista nessa lâmina. A citologia por impressão é quando a gente faz a pressão da lâmina na lesão. Então, no caso aqui, eu posso estourar uma vesícula, né, romper uma pústula, por exemplo, e colocar uma lâmina de vidro por cima e fazer a impressão desse material na lâmina. Da mesma forma, a gente pode corar a lâmina na coloração panótica, né, e obter o resultado. Aqui, por exemplo, pústula. Então, o que pode ter dentro de uma pústula que eu consigo ver num exame citológico? Aqui, então, a sequência, a gente fura essa pústula com uma agulha, faz a pressão da lâmina, faz a coloração panótica e aqui eu estou vendo neutrófilos e cocos, né? Tenho cocos, que são bactérias, em alguns locais livre na lâmina, mas eu tenho também, principalmente na região mais central, um neutrófilo que fagocitou cocos, né? Então eu tenho uma infecção bacteriana. Aquilo é uma piodermite bacteriana. Aqui no caso, eu tenho um animal com essa lesão e algumas pústulas. E nas pústulas desse paciente, eu tenho esse resultado aqui. Eu tenho neutrófilos, mas eu tenho também células arredondadas ali. Inclusive, a gente percebe a presença de neutrófilos em volta de uma célula. São células chamadas acantolíticas. Então, nesse caso, eu não tenho bactérias. E isso aqui é sugestivo de pênfigo foliáceo. Tá? Então, é um exame que me diz aqui, eu tenho que fazer uma biópsia. Né? Eu posso suspeitar fortemente de pênfigo foliáceo, mas eu preciso de uma biópsia. Então, eu já não posso pensar só numa piodermite bacteriana. Aqui eu tenho um animal com uma lesão também bastante severa no plano nasal e uma secreção purulenta. Também poderia pensar até no pênfigo foliáceo, né? Mas na citologia desse paciente aqui, eu tenho uma predominância de eosinófilos. Eu não tenho muitos neutrófilos, né? Não tenho bactérias, não tenho células. Então, aqui eu posso suspeitar de uma doença alérgica. Né? Então, aqui no caso é uma furunculose eosinofílica secundária picada de inseto. Tá? Então, é um exame que me guia para um possível diagnóstico. A gente também pode usar a impressão aqui para captar lesão ulcerativa, como no caso desse gato, a gente pode colocar uma lâmina em cima dessa lesão e obter esse resultado aqui. A gente está vendo a esporotricose. Então, a gente está vendo esporotrix nessa lâmina. Eu consigo ver o núcleo, né, de macrófagos e várias estruturas ali fusiformes, né, algumas meio arredondadas, no citoplasma desses macrófagos e a gente consegue determinar já por esse exame que se trata de uma esporotricose. Eu já consigo fechar esse diagnóstico só com a citologia. A gente também pode usar a fita adesiva para obter material e ter uma suspeita de alguma doença dermatológica. Então, por exemplo, aqui eu posso usar a fita adesiva nesse animalzinho que sofre de alergia e no momento ele tem eritema, inflamação, prurido na região interdigital. Então, o que será que acomete esse paciente? Por que ele coça tanto essa região? Será que é só alergia ou será que ele tem alguma infecção secundária? Então, a gente pode pegar a fita adesiva e fazer uma pressão, né, um decalque nessa região. Eu posso depositar a fita adesiva em cima de uma lâmina de vidro
com corante embaixo, né? A gente coloca o durex por cima e olha no microscópio. Então, aqui eu tenho malacésia. Então, aquele cão alérgico, ele está sofrendo de malacesiose interdigital. Então, eu já consigo saber que esse paciente precisa de um tratamento para malacesiose somente através da citologia. Então, já com a citologia, eu consigo determinar o meu protocolo de tratamento para esse animal. Aqui também eu tenho uma lâmina com malacésia, né? Então a gente vê que elas estão na região central ali, são estruturas, parecem algumas delas, né, pegadas, né, de sapato. Mas a gente também pode ter animais com infecção bacteriana, fazendo o mesmo tipo de lesão. Então aqui eu tenho um exemplo de uma lâmina repleta de cocos, de bactéria, né? Quando eu falo cocos, na maioria das vezes a pele, a região da orelha, da pele do cão, quando tem cocos, são estafilococos, né? Então a bactéria mais comum do cão e do gato são os estafilococos. Então aqui a gente tem uma infecção por cocos. Em relação a lesões nodulares e tumorais, o melhor método é o aspirativo. Então, a gente precisa introduzir uma agulha e puxar esse material ou fazer um método de entrada e saída dessa agulha através da lesão, de forma que algum material fique dentro dessa agulha, né? Então, a gente pode colocar a seringa e obter o material, e para colocar esse material na lâmina, a gente vai desconectar a seringa da agulha, vai preencher a seringa de ar e colocar de novo a agulha na seringa e rapidamente fazer o movimento de injetar com bastante força, para a gente expulsar o material de dentro da agulha. Eu gosto de fazer na borda da lesão, e aí a gente vai fazer um squish, né? Então a gente coloca a lâmina de vidro por cima da outra lâmina e faz um movimento assim, eu chamo de squish. E aí a gente consegue ter a distribuição homogênea do material na lâmina de vidro. Aqui. Aí a gente vai corar esse material com a coloração panótica. E isso pode nos dar algum diagnóstico, então pode ser uma neoplasia, né? Então são várias as possibilidades. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lesão nodular, né? uma tumoração, na verdade, aqui na região mentoniana desse felino, além das úlceras. Então a gente faz uma citologia aspirativa aqui onde tem o edema, e aqui eu tenho, por exemplo, estruturas muito filamentosas, dispostas assim de uma maneira bastante específica, e no caso é uma nocardiose. Então eu consigo fechar um diagnóstico aqui de nocardiose, ou uma suspeita, pelo menos, muito forte, somente com o citológico. Aqui, a gente também pode obter material de um animal com leishmaniose, né? E aí aqui a gente tem neutrófilos com várias leishmanias, algumas livres na lâmina e outras mais concentradas no citoplasma. Então, aqui também é um diagnóstico bastante importante. A leishmaniose, quando há a presença assim, de leishmania numa lâmina, a gente pode obter essa lâmina de uma lesão cutânea, a gente pode obter de um linfonodo aumentado. É um diagnóstico de 100%. Né? A leishmaniose, quando a gente tem a presença do parasita, a gente costuma fechar o diagnóstico da doença já nesse momento. Aqui outro exemplo de uma citologia aspirativa produtiva. A criptococose, por exemplo. No caso, eu tenho um animal com uma lesão, um nariz de palhaço, né? Então, é quando a gente tem uma grande tumoração no plano nasal, no caso aqui do felino. E no exame citológico, a gente está observando inúmeras estruturas redondas, circulares, e algumas delas não muito bem coradas, características de criptococos. Né? Então, aqui a gente tem um caso de criptococose felina. Aqui eu tenho uma outra doença, né, chamada felifomicose. Então, a gente percebe que esse felino também tem uma tumoração, uma tumefação nasal,
e após a aspiração, a gente identificou essas estruturas hifoides, né? Essas hifas bastante grandes, né? E algumas bifurcadas, e aí a gente tem um diagnóstico presuntivo de felifomicose. É claro que assim, na maioria das vezes, a gente precisa fechar o diagnóstico fazendo um exame histopatológico, né, para saber exatamente o resultado se está correto. Então, a citologia ela vai nos dar uma quase certeza diagnóstica nessas doenças específicas que eu citei. Mas algumas vezes a gente vai precisar de exames auxiliares. Aqui no caso, a felifomicose, além do exame histopatológico, eu preciso de uma cultura para saber qual espécie de fungo está causando a felifomicose, visto que ela é causada por mais de 20 espécies de fungos. Tá? Então, é um exame que auxilia muito, mas nem sempre fecha 100%.